Olá pessoal, o conjunto de slides que eu vou mostrar aqui tem como objetivo ilustrar como trabalharemos com a chamada estatística T para montagem de intervalo de confiança para a média populacional. Podemos trabalhar com a estatística Z ao invés da estatística T, mas em determinadas condições. Quando, por exemplo, conhecemos o desvio padrão populacional, o sigma, podemos trabalhar com a estatística Z. Se nós não conhecemos o desvio padrão populacional, podemos mesmo assim trabalhar com a estatística Z, desde que o tamanho amostral seja grande. De acordo com os estatísticos, o tamanho amostral maior do que 30. Se não conhecemos o desvio padrão populacional, e se o tamanho amostral é pequeno, tem que ser pequeno, temos que trabalhar com a estatística T ao invés da estatística Z. Então vamos trabalhar com a seguinte situação. A montagem de intervalo de confiança para a média populacional. Desconhecemos o sigma, o desvio padrão populacional. O parâmetro populacional que estamos avaliando tem um comportamento que se aproxima da distribuição normal. Caso não se aproximasse da distribuição normal, teríamos que trabalhar com um tamanho de amostra maior. Um tamanho próximo de 30 seria satisfatório. Então vamos utilizar a distribuição T de student. A forma de trabalhar vai ser similar à do emprego da estatística Z, em que o intervalo de confiança vai ser a média populacional sendo igual à média amostral x barra mais ou menos um erro de estimação. E o erro de estimação vai ser o produto de um valor crítico, não mais de Z, mais um valor crítico de T, multiplicado pelo erro padrão, onde o erro padrão agora vai ser o desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada de n. Não temos o desvio padrão populacional, ele é desconhecido, então ele vai ser substituído pelo desvio padrão amostral. Então nosso erro padrão vai ter no numerador o desvio padrão amostral. E o valor crítico de T para o intervalo de confiança bilateral vai ter o subscrito alfa sobre 2, e ele vai ser lido na tabela T. Ele vai depender do número do grau de confiança desejado, ou da significância. E vai depender também de uma nova medida chamada de número de graus de liberdade, que corresponde ao tamanho da amostra, n-1. E o que corresponde a esse número de graus de liberdade? Ele corresponde ao número de observações que podem variar após uma média amostral ser calculada, ser estabelecida, ser conhecida. Vamos supor, por exemplo, que nós temos uma amostra de tamanho 3, cuja média seja igual a 8. Podemos ter inúmeras amostras com média igual a 8, onde podemos variar x1 e x2 livremente. Mas a partir do momento que estabelecemos o valor de x1 e x2, o valor de x3 ele fica amarrado a um determinado valor. Ele não tem liberdade de se movimentar, ser alterado. Se, por exemplo, temos uma amostra com x1 igual a 7, x2 igual a 8, e essa amostra tem a média igual a 8, é porque o x3 só pode ser igual a 9. Então, nesse caso, temos uma amostra de tamanho 3 com grau de liberdade 2. Nós vamos trabalhar em diversos testes de hipóteses em que o número de grau de liberdade vai ser calculado dessa forma. n-1, tamanho amostral menos 1. Nesse gráfico temos a superposição de 3 curvas. A curva mais estreita é uma curva de distribuição normal padronizada, uma curva Z, uma curva menos dispersa. As outras duas curvas são curvas T. Podemos observar então que as curvas T elas são mais dispersas. E essa dispersão ela aumenta quando o número de graus de liberdade diminui. Ou de outra forma, quando o número de graus de liberdade aumenta, por exemplo, de 5 para 13, a curva T fica mais estreita. Então, por exemplo, uma curva T, essa curva avermelhada, tem o número de graus de liberdade igual a 5, ou seja, tamanho amostral 6. Já a curva em cor lilás, ela é uma curva mais estreita, menos dispersa, ela corresponderia à curva T para o número de grau de liberdade 3, ou seja, o tamanho amostral é 14.
podemos dizer que quanto maior o número de graus de liberdade, mais a curva T vai se aproximando da curva de distribuição normal padronizada, da curva Z. Okay? De acordo com os estatísticos, quando o número de graus de liberdade ultrapassa 30, temos já uma aproximação razoável entre a curva T e a curva Z. Aqui temos um fragmento de uma tabela T-Student, e nessa tabela nós lemos numa coluna imediatamente à esquerda, à extrema esquerda, melhor dizendo, o número de graus de liberdade, começando pelo 1 e assim por diante. Na coluna de topo nós temos os valores de área, a área da cauda superior, o que corresponderia nesse desenho aqui, esse valor, essa área com a cor azulada de fundo. Então a tabela T, ela associa a área da cauda superior com medidas de valores de T. Então o centro da tabela nos dá um conjunto razoável de valores de T, associados a números de grau de liberdade e associados a valores de área na cauda superior, cauda direita. Okay? Então se, por exemplo, temos uma amostra com tamanho igual a 3, o número de grau de liberdade vai ser igual a 2. Para esse número de grau de liberdade, nós poderíamos ter, por exemplo, o valor crítico de T igual a 1,886, ou 2,920, ou 4,303. Se nós quisermos trabalhar com um alfa igual a 0,10 no intervalo de confiança bilateral, a metade do alfa vai corresponder à área à extrema direita, a área da cauda superior. Para um alfa de 0,010, a área à extrema direita vai ser metade do alfa, 0,05. Então, nessas condições, nós procuraríamos na coluna de 0,05, a área direita, ao encontro com a linha associada a 2 graus de liberdade. Nós teríamos, então, um valor crítico de 2,92. Esse valor crítico, então, por exemplo, seria utilizado na montagem de intervalo de confiança bilateral com alfa igual a 0,10 para uma média amostral retirada de uma amostra de tamanho 3. Comparando aqui o comportamento dos valores críticos de T com o valor de Z, temos que, por exemplo, para um grau de confiança, um nível de confiança de 0,2, quanto mais aumentamos o número de graus de liberdade, menor vai ficando o valor crítico de T, se aproximando do valor crítico de Z, que seria igual a 1,28. Situação mais comum, o caso mais popular, quando trabalhamos com 95% de confiança, o valor crítico de T pode ser tão alto quanto 2,228, se nós estivermos trabalhando com amostra de tamanho 11, o que nos daria grau de liberdade igual a 10, ou esse valor crítico de T poderia ser menor, como 2,086, se o número de grau de liberdade fosse maior, 20, ou poderia ser 2,042 se o número de grau de liberdade fosse 30. Quanto maior o tamanho da amostra, quanto maior o número de graus de liberdade, mais o valor crítico de T se aproximaria do respectivo valor crítico de Z, que seria igual a 1,96 para o intervalo bilateral de confiança e para um grau de confiança 95%, 0,95. Ok? Então, por isso que os estatísticos dizem que se trabalharmos com um tamanho de amostra suficientemente grande, o valor da estatística T vai estar satisfatoriamente aproximado do valor crítico. Desculpa, a estatística não, o valor crítico de T vai estar satisfatoriamente aproximado do valor crítico de Z. Vamos ao exemplo aqui. Uma amostra aleatória com tamanho 25 teve uma média amostral igual a 50 e um desvio padrão amostral igual a 8. Ao construir um intervalo bilateral com 95% de confiança, um intervalo de confiança para a média, nós teríamos a grau de liberdade igual a n-1, 24. Na tabela T, para uma coluna com a área à direita igual a 0,025, nós encontraríamos nessa coluna para a área direita de 0,025, ou seja, metade do alfa, e para uma linha correspondendo a 24 graus de liberdade, encontraríamos o valor crítico de alfa igual a 2,0639. Tá?
Esse subscrito 0,025 significa o t de alfa sobre 2 está associado a metade do alfa igual a 0,025. O alfa total 0,05, 95% de confiança. Então esse valor crítico de t, ele vai ser multiplicado pelo erro padrão, S dividido por R raiz de n, para o cálculo do erro de estimação ou margem de erro. E esse erro de estimação vai ser somado ou vai ser subtraído a partir da média amostral para a construção do intervalo de confiança. O intervalo de confiança, então, para a média populacional seria este aqui. A média populacional estaria entre 46,698 e 53,302. Isso com 95% de confiança. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.